Diversidade indígena. Povos originários. Brasília, 2021. Diversidade indígena. Povos originários. Brasília, 2021. Biblioteca do Senado Federal. Senado Federal. Boletim de Bibliografias Selecionadas. Coordenação. Biblioteca do Senado Federal. Comissão Editorial. Stella Maria Vaz Santos Valadares. Marcela Caldas Vilas Boas de Carvalho. Cíntia Mara M. F. da Costa. Carliane Neri de Assis. Osmar Aronco. Volume 6. Diversidade indígena. Povos originários. Senado Federal. Praça do Três Poderes SN. Brasília DF. CEP 70.165.900. Diversidade indígena. Povos originários. Brasília. Senado Federal. Biblioteca. 2021. 13p. Boletim de Bibliografias Selecionadas. V. 6. 1. Comunidade indígena. Bibliografia. 2. Comunidade indígena. Proteção. Brasil. Bibliografia. I. Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal. Coordenação de Biblioteca. 2. Série. CDD 305.898. Apresentação. A Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho coloca à disposição do Senado Federal e dos cidadãos o Boletim de Bibliografias Selecionadas, volume V, Diversidade Indígena, Povos Originários. Este boletim não tem o intuito de ser exaustivo em relação a incluir todas as publicações, e sim incentivar a leitura de autores indígenas e dar um panorama inicial sobre as questões dos povos originários. Foram selecionados alguns dos livros do acervo da Biblioteca do Senado Federal. Ao final do boletim, há um link para as referências bibliográficas de livros e artigos disponíveis nas bibliotecas da Rede Virtual de Bibliotecas, RVB, coordenada pela Biblioteca do Senado Federal. O boletim está inserido no Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado Federal, edição 2019-2021. Esta é uma publicação alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, conforme a Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no sentido que proporciona a visibilidade à diversidade, particularidades e às lutas e conquistas dos povos originários. Ação fundamental para garantir um modelo de desenvolvimento sustentável que respeite e assegure aos povos indígenas seus direitos fundamentais e a garantia de uma vida com paz, justiça, equidade, saúde e segurança. Brasília, abril de 2021. Biblioteca do Senado Federal. Boletim de Bibliografias Selecionadas, Diversidade Indígena, abril 2021. 1. Jecupé, Cacauerá, Tupã-Tenondé. A criação do universo, da terra e do homem segundo a tradição oral guarani. São Paulo. Fundação Peirópolis. 2001. 107p. Mapas. 980-41J44T. Tupã-Tenondé vai certamente cumprir a função de colaborar na formação de corações valorosos, capazes de respeitar e valorizar a diversidade cultural num mundo em que, cada vez mais, alguns povos pretendem impor a outros sua maneira de ver e se relacionar com o mundo e a natureza. Neste livro, o líder indígena critica a ideia de humanidade como algo separado da natureza. Essa premissa estaria na origem do desastre socioambiental de nossa era, o chamado antropoceno. Daí que a resistência indígena se dê pela não aceitação da ideia de que somos todos iguais. Somente o reconhecimento da diversidade e a recusa da ideia do humano como superior aos demais seres podem ressignificar nossas existências e refrear nossa marcha insensata em direção ao abismo. 2. Krenak, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. 1. Ed. 2. Reiper. São Paulo. Companhia das Letras. 2019. 88p. 574 5K92 e AF2 Reiper. 4. Índio ou indígena. O termo indígena é a forma respeitosa de tratamento, pois significa originário, aquele que está ali antes dos outros. Já o termo índio reforça estereótipos, além de camuflar a diversidade dos povos indígenas. Boletim de Bibliografias Selecionadas, Diversidade Indígena, abril 2021. Para que servem estes pequenos textos que aqui lhes apresento? Para que possamos nos espantar com aquilo que nos parece óbvio, mas não é, porque pouco sabemos sobre essas populações.
O que nos ensinaram tem a ver com a tal da história única contada por uma voz estridente que nunca nos ofereceu outras versões e por conta disso acabamos por aceitar o que nos era ensinado. 3. Munduruku, Daniel. Crônicas indígenas para rir e refletir na escola. Ilustrações de João Montanaro. São Paulo. Moderna. 2021. 88 p. Um mundo se desenvolveu por milênios à margem do Ocidente e do Oriente, até um dia ser descoberto e conquistado. Seus traços, que ficaram impressos na solidez da pedra e na fragilidade do barro, são o objeto desse livro. Das escarpas dos Andes ao Amazonas, do Cerrado ao litoral, o leitor é convidado a conhecer esse mundo de antes de Cabral. 4. Fausto, Carlos. Os Índios antes do Brasil. Rio de Janeiro. Jorge Zar. 2000. 94 p. Mapas. 980-41 F 268 IAB. 5. No princípio da história brasileira, um navegante europeu aqui naufragou. O que viveu e experimentou naquela época de sua vida é o que relata este livro, que não apresenta apenas uma narrativa de extraordinária aventura, mas se reveste, ao mesmo tempo, da capacidade exata de reviver, com clareza, a aurora de um país que nascia para o mundo. 5. Staden, Ans. 2 viagens ao Brasil. Belo Horizonte, Itatiaia, São Paulo, ed. Da Universidade de São Paulo, 1988, 216 p. 918 1S 776 PFD 1988. Boletim de Bibliografias Selecionadas, Diversidade Indígena, abril 2021. Este livro enfoca o marco da Constituição de 1988 para os direitos territoriais indígenas. O escopo deste livro enfoca justamente a jurisprudência mais recente sobre os direitos territoriais indígenas. Falar do direito ao futuro dos povos indígenas é um projeto normativo ancorado na resistência indígena de longa data e conta com a vitalidade no presente das muitas associações indígenas locais, regionais e nacionais. Sete, Cunha, Manuela Carneiro da Barbosa, Samuel, Org. Direitos dos povos indígenas em disputa. São Paulo, Unesp, 2018, 367 p. 342.235 d 598 do PID. 6. Albert, Bruce, Ramos, Alcida Rita, Org. Pacificando o Branco. Cosmologias do Contato no Norte Amazônico. São Paulo, Unesp. Imprensa Oficial. 2002. 531 p. Mapas. 980.411 p. 117 pbc. Reflete sobre a complexidade do contato entre os indígenas colonizados e os europeus colonizadores. Revela as representações simbólicas nativas sobre doenças infecciosas e trabalho indígena escravo. O volume dá voz ao indígena na história colonial. Reconstrói as histórias de contato do ponto de vista do nativo e mostra o potencial dos índios brasileiros de se apropriar socio-simbolicamente das instituições governamentais e das tecnologias de comunicação. 6. Diversidade indígena, correspondendo a 5% da população mundial, entre 370 e 500 milhões de indivíduos. Os povos indígenas estão presentes em 90 países em todas as regiões geográficas, representando 5.000 grupos e 7.000 línguas diferentes, segundo dados do Censo do IBGE, 2010. No Brasil são 817.963 mil indígenas, em 305 etnias e 274 línguas distintas. Boletim de Bibliografias Selecionadas, Diversidade Indígena, abril 2021. O texto, da série Visões Indígenas, discorre sobre a luta do movimento indígena nacional e internacional, imigração indígena por violência à sua cultura e consequências. O papel fundamental da mulher indígena no contexto cultural e sua contribuição na sociedade brasileira é um expoente. Um grupo de adolescentes participa de um concurso de vídeo filmando o Guarani, de José de Alencar. Para isso estudam a obra e a comparam com nossa atualidade. Um livro que proporciona um primeiro contato do jovem com essa grande obra, de uma forma bem acessível. 8. Neves, Eduardo Góes. Arqueologia da Amazônia. Rio de Janeiro, Jorge Zar, 2006, 86 p. Mapa, 918 11 N 518 ADA.
9. Potiguara, Eliane. Metade cara, metade máscara. São Paulo, Global, 2004. 138 p. 39.981. Potig metade cão. 7. Eduardo Neves, doutor em arqueologia, defende nessa obra que a investigação do passado da Amazônia, que, ao contrário do que se imagina, tem milhares de anos de ocupação humana, pode ajudar no planejamento de um futuro sustentável para a região, indispensável para entender o complexo contexto político e ecológico da região. 10. Scliar, Moacir. Câmera na mão, o Guarani no coração. 6. Ed. 5. Impressão, Rio de Janeiro, Ática, 2002. 120 p. Descobrindo os clássicos, 808-899.282 S419 CNM6 ed. 5 Imper. Boletim de Bibliografias Selecionadas, Diversidade Indígena, abril 2021. 12. Xeuixe, Alci. Cepete Araju. Romance dos Sete Povos das Missões. 2. ed. Porto Alegre, Salina, 1978. 179 p. B 869 3C 526 S2 ed. 11. Cereburan et al. Oanhe Mizara. Nossa Palavra. Mito e História do Povo Chavante. Tradução Paulo Supretapran Chavante e Jurandir Siridioe Chavante. São Paulo, Senac, 1997. 179 p. Fotografias. 980 41 W 243 PXWNP. Narra a epopeia de um povo indígena convertido para o cristianismo, pacífico e próspero, condenado à destruição e a morrer como povo livre, porque sua existência, inofensiva e feliz, representava a condenação viva e irrefutável de todo o sistema colonial da época. A obra recupera um dos maiores exemplos de colonização justa, cooperativa e cristã da história da humanidade ocorrido há 2 séculos e meio e, acima de tudo, representa um compromisso radicalmente ético com todos os deserdados da terra. 8. Este livro traz a voz desse povo, 50 anos após os primeiros contatos com o branco. São traduzidas narrativas da história oral chavante que constituem parte significativa de sua memória coletiva. Integram o livro desenhos dos chavantes que mostram aspectos de seus mitos e de seu cotidiano, além de fotografias que documentam circunstâncias históricas dos contatos com o branco, ocorridas há meio século, e cenas atuais da vida desse povo. 13. Melo, Tiago de Amazonas, Pátria da Água Oatere Artland. 2. ed. São Paulo, Bocato, 2007. 164 p. Fotografias. B 869 1M 527 APD. Livro para despertar os homens do silêncio e da apatia, para que aprendam a linguagem da simplicidade, a ouvir os cantos dos pássaros, a contemplar a grandeza do firmamento e a decifrar os mistérios da natureza. Denuncia que a floresta precisa de cuidados. São textos e poesia sobre o nascimento do rio Amazonas, o povo da floresta e toda essa maravilha que é o universo mágico do mais lindo pedaço verde da terra, a Amazônia. Boletim de Bibliografias Selecionadas, Diversidade Indígena, abril 2021. A obra trata de um caso emblemático envolvendo os direitos constitucionais dos povos indígenas, a demarcação da terra indígena, Ti-Maró, no interior da Amazônia brasileira. A reflexão proposta pelo autor evidencia os riscos inerentes à judicialização dos direitos indígenas e propõe chaves teóricas para a construção de uma hermenêutica do reconhecimento, comprometida com a efetivação dos direitos indígenas no Brasil. 9. 14. Tapajós, Salles, Direitos Indígenas e Poder Judiciário. O caso da terra indígena Maró, Curitiba, Juruá, 2019. 179 p. 341 3451 T 172 DIPS 2019. Reúne depoimentos de pessoas que exerceram papéis importantes na definição dos direitos indígenas na Constituição e de alguns dos atuais protagonistas na luta pela sua manutenção face às diversas ações contemporâneas que visam a reduzi-los. O resultado é um diálogo entre gerações, que recupera a memória da mobilização em favor da continuidade da luta. 15. Dias, Camila Loureiro, Capiberibe, Arteonca, Org.
Os Índios na Constituição. Cotia. SP. Ateliê Editorial. 2019. 158 p. Fotografias. 341.272 e 39 em 2019. Parlamentares indígenas. O Brasil possui 8 prefeitos e 179 vereadores indígenas. Em toda sua história, o Congresso Nacional contou com 2 representantes indígenas. O cacique Chavante Mário Juruna, eleito em 1982, e Joênia Wapichana, eleita em 2018. Boletim de Bibliografias Selecionadas, Diversidade Indígena, abril 2021. Depois de ser tomado como prisioneiro, um europeu é conduzido pelos guerreiros ao interior da aldeia, onde se encontra um grande caldeirão com água fervendo e muitos nativos ansiosos por degustar a iguaria capturada, trivializada pelos meios de comunicação. Essa narrativa está inserida na ideologia colonial, ou seja, num conjunto de pressupostos, nem sempre verdadeiros, que reforçam a inferioridade dos povos africanos e ameríndios. Este livro retrocede no tempo para perceber que o mito do canibal se encontra nos primeiros registros sobre o Novo Mundo e que teve interessantes alterações ao longo dos séculos XVI e XVII. 16. Chicangana Baiona, e Oben Jalcardo. Imagens de canibais e selvagens do Novo Mundo, do maravilhoso medieval ao exótico colonial, séculos XV e XVII. Campinas, Unicamp, 2017, 264 p. e 981 c. 532 id. 10. O Brasil é a terra dos 1000 povos, o seio que abrigou os filhos de muitas terras estrangeiras e que alimentou, com amor de mãe genuína, os milhares de povos indígenas que aqui habitavam há cerca de 15.000 anos. Quem eram e o que pensavam os primeiros habitantes desta terra? Um novo olhar foi inaugurado às vésperas do aniversário de 500 anos do descobrimento do Brasil, e este livro, que nos revela o caráter absolutamente universal dessas tradições, foi um de seus precursores. 17. Jecupé, Cacauerá, a terra dos 1000 povos. História indígena brasileira contada por um índio. 2. Ed. São Paulo, Fundação Peirópolis, 1999, 115 p. e 980 41 J 44 TMP 2 ed. Boletim de Bibliografias Selecionadas, Diversidade Indígena, abril 2021. Saiba como uma mulher das cavernas azarada, caciques com mania de grandeza e conquistadores canibais estão revolucionando o que sabemos sobre o Brasil antes de Cabral. Esqueça a velha ideia de que, antes da chegada dos portugueses, o Brasil não passava de uma vasta extensão de mato povoada por um punhado de índios. Nessa máquina do tempo, o autor narra histórias, de forma extremamente agradável, com precisão científica e muito humor. 19. Heming, Jun. Ouro Vermelho. A Conquista dos Índios Brasileiros. São Paulo, Edusp. 2007. 813 p. e 981 H 489 PM OVC. 11. 20. Lopes, Reinaldo José. 1499. O Brasil antes de Cabral. 1. Ed. Rio de Janeiro. HarperCollins Brasil. 2017. 246 p. 981 01 L 864 MBA. Este livro se propõe a escrever uma história dos índios brasileiros ou da conquista do Brasil em termos de seus povos nativos. Destaca a atuação dos exploradores europeus que deixaram alguma documentação sobre os índios que encontraram e especialmente a atuação dos jesuítas a seu ver de fundamental importância para o bem-estar dos índios durante a maior parte do domínio colonial português. Apresenta a história e a situação atual da Amazônia e dos índios que vivem na região, em capítulos curtos, de leitura fácil, mas repletos de informação. Amazônia Indígena fala das culturas primitivas da Amazônia, passando pelos horrores do processo colonial e dos sucessivos genocídios de indígenas que ocorreram na história do Brasil, até as atuais polêmicas ambientais. 18. Souza, Márcio. Amazônia Indígena. 1. Ed. Rio de Janeiro. Record. 2015. 255 p. Fotografias. Mapa. 305.809.811 S 729 AMI.
Boletim de Bibliografias Selecionadas, Diversidade Indígena, abril 2021 12. O IEPE tem como missão contribuir para o fortalecimento cultural, político e para o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas em território brasileiro localizadas no Planalto das Guianas, visando o fortalecimento de suas formas de gestão comunitária e coletiva, para que os direitos dessas populações enquanto povos diferenciados sejam respeitados. 22. Infoteca Indígena. Instituto IEPE, Macapá. Disponível em https://institutoiep.org.br Infoteca. Acesso em 9/2021. 2021. A Biblioteca do Ministério da Saúde apresenta um amplo conceito sobre saúde indígena e as principais publicações de fácil acesso sobre o tema. 23. Brasil. Ministério da Saúde. 19 de abril. Dia do Índio. A Biblioteca do Ministério da Saúde apresenta as principais publicações sobre saúde indígena. Brasília. Ministério da Saúde. 2021. CTP. Disponível em https Drive Google com File D1Co 40D98 UB0 CPMC 5D2 Viv C7 CBKJ Vieus Pcharing. Acesso em 14/2021. 21. Livraria Maracá. Escritores indígenas. Nossos autores. Disponível em https://www.livrariamaraca.com.br sobre Maraca Livraria Indígena. Acesso em 9/2021. A Livraria Maracá é uma livraria online especializada em literatura indígena produzida no Brasil. O catálogo conta com obras de escritores de diferentes povos e regiões do país, que compartilham seus conhecimentos, tradições e histórias através da escrita. O maracá, do Tupim-Baracá, é um objeto ritual, capaz de ligar os mundos físico e espiritual. Outras fontes. Boletim de Bibliografias Selecionadas, Diversidade Indígena, abril 2021 12. Criado com o propósito de reunir verbetes com informações e análises de todos os povos indígenas que habitam o território nacional, além de textos, tabelas, gráficos, mapas, listas, fotografias e notícias sobre a realidade desses povos e seus territórios. Este site vem sendo, no decorrer destes anos, repensado e aprimorado por diferentes parceiros e colaboradores do programa Povos Indígenas no Brasil. 25. Povos Indígenas no Brasil. Disponível em https://pibsocioambiental.org PTPC3A1 Gina Principal. Acesso em 15/2021. Consulte outras obras no catálogo da Rede Virtual de Bibliotecas, RVB. http://bit.ly Diversidade Indígena RVB. 24. Munduruku. Daniel. Índio ou indígena. SL. SN. 2018. Um vídeo, 6min. Publicado pelo canal Daniel Munduruku. Disponível em https://youtube4qcw8hkfq5e. Acesso em 9/2021. Intervenção de Daniel Munduruku durante a edição do Mekucradja 2018.